isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, mais um dia, mais oportunidade de ler, de ouvir, de orar, de pedir a orientação divina para o nosso caminhar, para o nosso andar, o nosso viver. Então vamos à palavra, vamos meditar no Salmo 34, versículos 18 a 22. O texto é pequeno, com uma grande mensagem. Então, o proveito é nosso, o proveito é de quem realmente se interessa por esta matéria maravilhosa. Olha o que diz aqui, é o finalzinho do Salmo, mas é uma garantia extraordinária. Na verdade, é o versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Meus queridos irmãos, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração viciada, no meio de uma geração violenta, no meio de uma geração apressada e, na maioria dos casos, não se preocupa nem com seus pais, nem com seus filhos. O egoísmo assola. O egoísmo assumiu proporções tão terríveis que o sujeito se livra dos pais, quer se livrar dos pais. Pai rico, pai que tem tudo, que fez tudo, que deu tudo à família, fica inválido, vai mofar numa casa de repouso, porque ninguém quer perder tempo, ter tempo com ele. Muitos estão passando por isto, pessoas de altíssimo padrão, homens proativos, mulheres proativas, hoje isolados. Nem filhos, nem netos dá atenção. É um horror. Bom, só para descrever esta geração. Uma geração corrompida, uma geração apressada, uma geração desatenciosa, uma geração desrespeitosa. Qual a nossa sorte? Ter um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós de tal forma que a gente recebe do Senhor o que não recebe de ninguém. O fiel adorador recebe da parte de Deus o que não recebe nem de cônjuge, nem de filhos, de ninguém. Se for fiel, está seguro. Os justos clamam. Clamam em que contexto?
no contexto do abandono, no contexto da enfermidade, no contexto de ser ignorado, no contexto da necessidade, no contexto da fragilidade. Qualquer que seja a condição do justo, a sua iniciativa deve ser clamar ao Senhor. Os justos clamam, o Senhor escuta e envia socorro. Os justos clamam, o Senhor ouve o seu clamor e livra-os das suas angústias. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que têm o coração quebrantado. Aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o coração quebrantado, contrito de espírito, contrição de espírito. Bem-aventurado, na linguagem do mestre, bem-aventurados os que são pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os contritos de espírito. Louvado seja Deus. Não há ilusão no nosso andar com Deus. O versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo. E por que as aflições do justo são tantas? Se ele é justo, se ele anda com Deus, se ele tem a proteção, se o Senhor está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Versículo 18. E no 19, muitas são as aflições do justo. Sim, o justo se aflige exatamente devido a isto. Uma sociedade apressada, ímpia, viciada, injusta, corrupta e sem atenção, sem amor para com o próximo, mesmo que o próximo seja seu filho, seu pai, sua mãe. Aí o justo se aflige. O justo se aflige. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está com ele. O Senhor o livra de todas estas aflições. O Senhor livra o justo de todas as suas aflições, de todas as suas experiências aflitivas. O Senhor livra o justo. O Senhor ama o justo. No versículo 20 diz: e lhe guarda todos os seus ossos. Nenhum deles se quebra. O leão quer passar por cima da gente, o leão quer estraçalhar. E Deus nos livra da boca do leão, da cova do leão, da fossa do leão. O versículo 21 vai falar de recompensa. A malícia matará o ímpio. Os que odeiam os justos serão punidos. Se o justo de fato não cometeu desatino, irregularidades, maldade, porque qualquer justo pode cair, praticar injustiça. Mas se o justo não provocou e o ímpio odeia, Deus vai advogar para o justo. O Senhor resgata a alma dos seus servos. É o nosso advogado. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será condenado. Ninguém será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne, quase todas as pessoas, ouvir uma citação desta, pensa logo na questão da volúpia. Mas andar segundo a carne não é só a volúpia.
Andar segundo a carne é fazer as coisas por conta própria e não buscar a Deus. Andar segundo a carne é tomar iniciativas com base na sua experiência. Eu fiz e deu certo em tal tempo, vou fazer e vai dar certo de novo. E muitas vezes, tudo que dava certo outrora, quando você não andava na direção divina, agora não dará se você fizer sem a orientação de Deus. Então, os justos estão na necessidade, sentem a necessidade de buscar. O Senhor confirma. O tempo muda, as coisas mudam. O tempo mudou demais. O justo precisa entender, buscar a presença divina e crescer na graça. A malícia matará o ímpio. Os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam no Senhor, será condenado. O Senhor advoga para você. O Senhor advoga para mim. O Senhor é o nosso advogado. Fiel, maravilhoso e não perde batalha. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te encha de graça, te dando tudo o que é necessário para andar no caminho sem olhar para trás, sem vacilar. Querido Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Agora, Deus Todo-Poderoso, suplicamos pela igreja, guarda os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Manifesta o Teu poder, Senhor, em Tua igreja querida. Dá graça aos Teus servos, dá, meu Senhor, a orientação divina a cada um. E neste momento, Senhor, queremos Te apresentar especialmente a família da irmã Terezinha de Jesus. Abençoa a Tua serva, abençoa, meu Senhor, a Rafaela, o José, o Júnior, abençoa a Giovana, toma em Tuas santas mãos, guarda, Senhor, a Tua serva e o seu lar. Querido Pai, guarda os meus irmãos, toma o primeiro lugar nos nossos corações. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!